Olá, professores! Sejam bem-vindos à nossa terceira semana da Maratona UBMEP da Editora Positivo. Hoje faremos os comentários sobre a questão do nível 1. Vem comigo! Gente, então vamos lá para a análise dessa questão aqui, da nossa terceira semana do nível 1. Então esse nível a gente vai discutir a questão para o sexto e sétimo ano. Uma questão aparentemente simples, mas que a gente vai perceber aqui algumas questões equivocadas nas resoluções de alguns alunos. Então a questão diz o seguinte: 5 discos de papelão foram colocados um a um sobre uma mesa, conforme mostra a figura. Em que ordem os discos foram colocados na mesa? Bom, gente, o problema me pede a ordem que eles foram colocados na mesa. Então esse problema, ele exige algumas necessidades ali para o aluno conseguir resolver. Por exemplo, ele tem que ter uma leitura com compreensão. Prestar muita atenção aí no que o problema está descrevendo e o que ele pede. A compreensão de ordem. Existe a ordem em que os discos foram colocados na mesa e a ordem em que eu os observo já sobrepostos. E algumas estratégias de resolução. Como é que o nosso aluno vai expressar essa maneira de ele pensar ou de ele entender esse problema. Então vamos adiante lá. Na análise dessa solução, a gente percebe que esses discos estão sobrepostos numa determinada ordem e que eles foram colocados de baixo para cima. Então, por exemplo, lá começou a resposta correta, a letra A, seria primeiro colocado o disco V, depois o disco R, depois o S, depois o U e por último o T. Então essa seria a ordem que eles foram colocados na mesa. Porém, quando o nosso aluno observa essa ordem de colocação aí, ele expressa nas suas respostas a ordem inversa. Ele fala a ordem que ele está observando esses discos. Então é importante a gente pensar aqui o que foi que o nosso aluno percebeu nessa colocação. Vamos lá. Essa primeira resolução, meu aluno aponta a resposta certa, a letra D. E ele explica ali ainda pra gente, ó, porque eu resolvi em ordem. Que ordem é essa que ele resolveu? Será que é a ordem que eles foram colocados na mesa? Ele começa olhando o T, então o T coloca primeiro, depois ele aponta que foi colocado o U. Depois do U foi colocado o R, depois do R foi colocado o V, depois do V o S. Então acho que a ordem que ele está observando aí, ele está um pouco confuso. Não seria a ordem que esses discos foram colocados. Mas o aluno lá, gente, vamos observar essa solução aqui. Ele coloca os discos, ele faz um desenho dos discos para tentar explicar a ordem que ele percebe e não a ordem novamente que eles foram colocados. Então ele começa lá, ó, primeiro com o T, que é o que ele está olhando primeiro, depois embaixo do T vem o U, depois embaixo vem o R e assim por diante. Então, mais uma vez, ele começa na ordem que ele está observando. Próxima solução. Essa terceira solução segue o mesmo padrão das anteriores, porém ele escreve um texto aqui e ele me explica. A sequência foi T, U, S, R, V. Pois o T vai em cima do U vai em cima do S, o S vai em cima do R e o R em cima do V. Então ele explica, para ficar bem claro para a gente, qual é a ordem, mas não a ordem que foram colocados, mas a ordem que ele observou. Então, para resolver esse tipo de questão, o nosso aluno não precisa necessariamente de um algoritmo como uma conta, mas ele precisa de uma interpretação de imagem. Então, os alunos muitas vezes julgam um problema desse como, ele é fácil porque não tem que fazer conta. E até foge um pouquinho daquele padrão de matemática. Poxa, matemática, problema, conta. Então, nesse caso, o probleminha foge dessa questão, esse preconceito, vamos dizer, da matemática aí, que tem que necessariamente ter uma conta, mas ele exige um raciocínio sim do meu aluno. É importante a gente perceber que os alunos que fizeram esse tipo de solução, eles precisam adquirir um pouquinho mais a compreensão de reversibilidade. O que é isso? A reversibilidade é, como o nome diz, reversão, aí, reverter o pensamento. Então, isso aparece nas operações inversas lá, por exemplo, adição, subtração, na multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, exponencial, logaritmo. E o aluno, ele é trabalhado com isso desde os anos iniciais. Porém, quando ele se depara com uma questão dessa, ele precisa descrever o raciocínio. Pode ser que ele até tenha entendido que existem duas ordens aí. A ordem que foi colocada e a ordem que eu estou observando. Mas na hora de descrever, ele não descreve para mim a ordem que os discos foram colocados na mesa. E por último, as estratégias de eliminação. Ele poderia observar o primeiro disco colocado e o último. Por exemplo, primeiro V, por último T. E quais são as opções ali que eu tenho que me permitem eliminar? Não foi colocado o V primeiro, ou não foi colocado o T primeiro. Então, essa observação das opções que ele tem, das alternativas,
e se ele conseguisse ir eliminando essas alternativas, ele já possivelmente conseguiria chegar também na resposta correta, ok? Então essa questão fica aí para a gente pensar um pouquinho, na necessidade de trabalhar com os meus alunos questões que tenham imagens a serem interpretadas. Bom, professores, a gente fica por aqui e no próximo vídeo com a Flávia, vocês vão discutir a questão do nível 2 da nossa terceira semana. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.